Então, gente, qual que é a importância de você ter um planejamento nos seus estudos, de você se planejar? Porque a partir do planejamento você objetiva aquilo que a princípio é subjetivo, que é o ato de, eu preciso estudar essa semana. Mas estudar o quê? O que você precisa estudar? Como que a gente pode objetivar isso? Se planejando. Dando um exemplo. Por exemplo, no domingo você senta e coloca de segunda a sábado ou de segunda a domingo o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Por exemplo, na segunda-feira, que horas eu vou acordar, que horas que eu vou me alimentar, que horas que a atividade física, que a gente sabe que é tão importante, ela entra no meu planejamento, ela entra na minha rotina. Que horas que, a partir de que eu vou acordar às 7 horas da manhã, por exemplo, eu vou começar a estudar às 7h30, 8 horas, de 8 até que horas que eu vou estudar? Por exemplo, de 8 a meio-dia, eu preciso estudar matemática e geografia. O que de geografia, o que de matemática eu vou estudar? Porque se você for colocar no seu planejamento, eu preciso estudar matemática, eu preciso estudar geografia. A gente sabe, a gente está cansado de saber que a gente não é tão produtivo assim. A gente tende a se procrastinar mais quando é algo, o estudo é mais subjetivo do que objetivo. Então você tem que colocar, eu preciso estudar o que de matemática? É probabilidades? É porcentagem? De geografia, você precisa estudar o quê? A parte da demografia, a parte dos conflitos sociodemográficos, o que você precisa? Então, o planejamento, ele serve para isso. Ele serve para a gente objetivar mais aquilo que, a princípio, era mais subjetivo. E a partir disso, você vai estabelecer o tempo que você vai gastar, né, o que você vai despender do seu dia para estudar aquela matéria, por exemplo, de matemática, ou de língua portuguesa, ou de história. Vou estudar 2 horas disso. Como eu me organizo para dentro dessas 2 horas conseguir cumprir com aquilo que eu planejei, para conseguir cumprir aquela meta de estudar aquele conteúdo, resolver aquela quantidade X de exercícios. E a partir disso, quando você vai cumprindo essas metas durante o seu dia, o que acontece? Você vai ganhando aquela sensação, você vai ganhando confiança de que você está cumprindo com os objetivos que você tinha pré-estabelecido. Com isso, quando você chega lá à noite, no horário de você dormir, você vai olhar para o seu dia e vai falar: eu fiz o meu melhor. Eu tive uma postura de um estudante que quer ser aprovado, de um estudante que vai chegar lá. Com isso, você tem menos ansiedade, você se frustra menos, você dorme melhor. Dormindo melhor, você sedimenta a sua memória, você consolida a construção daquele conteúdo que você estudou durante aquele dia. Você, com isso, aprende mais, você acerta mais questões, que é a partir disso que você ganha nota para você ser aprovado lá no vestibular. Se você tem mais nota e você, consequentemente, vai chegar na determinada hora na sua aprovação, você tem alta performance. Se você tem alta performance, eu convido vocês a terem esta atitude, tenha essa postura. Seja um estudante profissional e conquiste o seu sonho, o seu objetivo.